Vamos seguir agora com a entrevista? Entrevista importante para entendermos melhor como deverá ser a logística envolvendo as vacinas no Brasil. Eu digo no plural porque nós sabemos muito bem que há várias vacinas já em fase bem adiantada, né? Na terceira fase. E com o passar dos meses, a partir do ano que vem, nós já deveremos ter aí as respectivas aprovações pela Anvisa. Aprovação da vacina do Instituto Butantan, da de Oxford, da Pfizer, da Johnson Johnson, talvez lá na frente a vacina russa também e assim por diante. Só que essas vacinas trabalham com tecnologias diferentes, tecnologias distintas. E cada tecnologia demanda um tipo de cuidado, um tipo de zelo, inclusive na distribuição. Por isso, né, Bruna, nós acionamos o Evaldo de Araújo, ele que é médico infectologista do HC e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Você se lembra, Bruna, que recentemente entrevistamos um especialista também e ele nos disse que a vacina da Pfizer, por exemplo, ela tem que ser conservada a quantos graus, você se lembra? 70 graus. Negativos. Sim. E ela tem que ser aplicada em até 5 dias. Então, isso não é fácil. Não é Não é qualquer fácil. lugar que consegue armazenar uma Quem vacina a tem menos estrutura 70 pra graus. isso? Qual Exatamente. país tem estrutura? Porque a gente fala em milhões de doses, né, Joel? Por isso que as perguntas foram jogadas e nós resolvemos acionar o Evaldo de Araújo. O doutor, muito obrigado, viu, por nos atender aqui no Bora Brasil para tentarmos esclarecer essas dúvidas todas que estão no ar. O senhor está bem? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder ajudar. Prazer é todo nosso. Vamos lá. Como que o senhor pensa a logística de distribuição das vacinas, falando no geral agora, aqui no Brasil, a partir que a Anvisa comece a aprovar, quais seriam os próximos passos? Ou esses passos já deveriam estar sendo dados a partir de agora? Pois é, Joel, eu vou nessa sua toada. Os passos já estão atrasados, na verdade, né? Nós estamos falando de vacinas que estão indo muito bem no seu desenvolvimento. A parte comercial, a parte de entrega da vacina, ela vai ser feita certamente no seu tempo hábil, mas a parte logística, ela não acontece da noite para o dia. Nós já sofremos na atual pandemia de Covid com algumas questões logísticas, por exemplo, da questão do diagnóstico. A gente não conseguiu fazer diagnóstico por uma coisa prosaica em algum momento. Faltava o cotonete que colhe o material para fazer o swab e aquela detecção do vírus. Então você imagine a gente ter uma vacina tão desejada e eventualmente não ter agulha e não ter seringa, né? Então, antes de a gente falar da complexidade da cadeia frio, a gente tem algumas coisas que são relevantes, como produção de seringa, agulha e distribuição. O Brasil tem uma grande vantagem, Joel, Bruna, ouvintes, que é o fato de a gente ter um sistema único de saúde que já tem tradição em fazer campanhas de vacina, a gente consegue chegar nos rincões do Brasil, então a gente já tem um mapa a ser seguido, né? Porque isso é uma responsabilidade dos municípios e dos estados. Então, o Ministério da Saúde ele faz uma distribuição para os estados para os municípios, e aí os agentes de saúde, as unidades básicas de saúde vão fazer a atividade de imunização. Então, esta é uma grande vantagem do Brasil, mas em termos de logística de cadeia frio para essas novas vacinas e o quantitativo que a gente vai precisar de seringas e agulhas, me parece que a gente já está um pouco atrasado. O senhor acha que pode faltar mesmo agulha e vacina? Eu não consigo nem pensar nisso. Nós cogitamos isso no passado, inclusive fizemos algumas matérias que nos mostraram, né, de forma ampla, que o Brasil teria condição de produzir essas agulhas e seringas ou importar o necessário. Quer dizer que isso já é preocupante? Já é encarado por vocês especialistas como algo preocupante? Já pensou ter vacina e não ter agulha? Eu não consigo nem imaginar uma situação horrorosa como essa, viu, doutor? Vocês já trabalham isso como sendo um fato? Não como um fato, mas um fato a ser evitado. Veja, nessa atual pandemia faltou máscara. A gente teve que reutilizar equipamentos de proteção individual porque faltou. Então, se a gente não se prepara, não vai ter. Eu vou te dar um número. A gente está falando em vacinas que são de 2 doses habitualmente. Então, a gente multiplica por 2 o número de vacinados. A gente sabe, historicamente, que vacinas de 2 doses têm, inclusive, um problema de adesão, que muita gente falta nas doses subsequentes.
desconsiderando esse problema, só de pessoas no mundo que são prioritárias para tomar vacina, nós estamos calculando alguma coisa como 4 bilhões de pessoas. Então você imagine, Joel, este quantitativo ao mesmo tempo demandando vacina. Todo mundo quer vacina, a Europa está enfrentando uma segunda onda, então vai ser aquela situação que você vai ter um inflacionamento, um aumento do custo, como já aconteceu nessa pandemia, uma escassez e, infelizmente, o ser humano ele se reproduz nos bons e nos maus comportamentos. E aí vai ter aquela especulação, quem tem o produto não entrega. Então, faria muito bem o governo brasileiro se já começasse a programar essa logística, porque, como você bem disse, a gente deverá ter algumas vacinas prontas para uso, e veja, nós estamos falando de uma coisa muito prosaica, a gente ainda não abordou a questão da cadeia frio. O Brasil, o senhor sabe me dizer se ele é autossuficiente em produção de agulhas e seringas para essa realidade que temos hoje, independente do coronavírus, ou se a gente importa agulha e seringa de alguma parte do mundo? O senhor tem essa informação? Eu não tenho essa informação, mas é um item que ele é facilmente adquirido e a gente tem facilidade de importar isso se for necessário. A única coisa que eu estou enfatizando é a antecipação da entrega. É um planejamento, né? Exato. Agora, vamos para a distribuição da vacina em todo o território nacional. Começando pela vacina da Pfizer, por exemplo, que ela foi anunciada recentemente como segura e como eficaz também. 90% eficaz. Foi uma grande notícia, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, é claro. Mas é uma vacina que requer um cuidado diferenciado. A tecnologia dela é um pouco mais cuidadosa ou mais exigente, eu diria. Tanto que ela tem que ser armazenada a menos 70, menos 80 graus. E eu acredito que não é qualquer cidade, não é qualquer estado, principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil ele é uma grande periferia, como a gente ouve dizer por aí no dia a dia. Eu acredito que não é qualquer cidade e qualquer estado que tenha condição de armazenar uma vacina nessas condições, não, doutor? Essa temperatura de menos 70, menos 80, ela é uma temperatura muito difícil de ser obtida. Você precisa de freezers muito especiais, que habitualmente a gente tem isso em laboratórios de pesquisa, nas universidades, mas fora desse eixo de indústria farmacêutica, de nichos muito bem colocados da cadeia da biologia, a gente não tem esse tipo de refrigeração disponível. Então essa é uma grande dificuldade. Você veja que os Estados Unidos já está montando o que eles chamam de fazendas de refrigeração, ou seja, eles têm espaços com muitos desses freezers que servirão de área de distribuição. Então eu penso, Joel, que essa é uma limitação importante, não é só da vacina da Pfizer, BioNTech, mas também da vacina da Moderna, NIH, que usam uma tecnologia, como você enfatizou, inovadora, com algumas proteínas que são muito sensíveis e que precisam ficar preservadas, né? Talvez a melhor estratégia para usar essas vacinas, se a gente não tiver uma condição de, como os Estados Unidos vem fazendo, criar uma rede de freezers, seja ficar nos grandes centros, que é onde a gente vai poder ter uma condição mais fácil de armazenar e utilizar essa vacina. Então, embora muito promissora, ela tem essa limitação. O que eu sei é que o próprio laboratório está trabalhando no desenvolvimento de uma embalagem que assegure que a unidade vacinal ela seja criopreservada. Então, se eles conseguirem superar esse empecilho, se eles conseguirem uma embalagem que preserve a vacina nessa temperatura, vai ser um grande sucesso. Mas, por outro lado, eu fico tranquilo, porque existem outras vacinas que não têm essa limitação e que também estão indo muito bem no seu desenvolvimento. Uma embalagem coletiva seria? Uma embalagem para colocar várias doses e levar para um determinado ponto de vacinação? Eles trabalham, pelo que eu pude ver, suponho, eu estou mostrando para quem está vendo no vídeo aqui uma caneta, como se essa caneta fosse o invólucro vacinal e aqui dentro a temperatura ficasse na temperatura ideal, e quando eu abro, eu tenho lá a seringuinha para poder aplicar a vacina que ficou conservada na temperatura ideal. Então seria uma maneira de você ultrapassar, né, superar essa barreira da conservação a menos 80. Seria essa tecnologia em cada embalagem de cada vacina? Exatamente, eu não sei se eles vão fazer individualmente ou em pequenos lotes, mas é uma maneira de você ter
condição de fazer o transporte para qualquer lugar dessa vacina. Não sei o custo, não sei a viabilidade, mas li no próprio site da fabricante notícias que eles estão desenvolvendo essa tecnologia, que eu espero que dê certo, porque do contrário, realmente para países com as características do Brasil e outros países menos desenvolvidos, a gente vai ter muita dificuldade de utilização dessa tecnologia. E o tempo aproximado de conservação ou de preservação nessa embalagem? Isso vai depender, Joel, de vacina para vacina, mas normalmente, a partir do momento que você rompe e coloca essas vacinas já em contato com a condição ambiente, você começa a ter uma degradação do material proteico. Então, uma vez que você vai utilizar, você abre para utilizar. Existe o risco, e isto acontece, viu, Joel? Saindo um pouco da vacina, mas olhando imunobiológicos. Eu já tive a oportunidade, no começo dos anos 2000, de ir no interior de Minas. A gente tinha um medicamento chamado Interferon, que usava para tratar hepatite, muito caro, dado pelo SUS, e você tinha essa logística que a gente está falando. Você tem um polo regional que distribui para cidades dessa região. Eu visitei um polo e eles estavam lá com o seguinte problema. Um funcionário, no final de semana, na sexta-feira, tinha inadvertidamente desligado um freezer, passou sábado, passou domingo, e todo o lote de Interferon que tinha ali para a região esquentou, ficou fora da temperatura ideal e teve que ser desperdiçado. Então, além da complexidade, a gente ainda tem o fator humano e essas coisas que podem ocorrer. Então, perceba como é difícil a gente lidar com isso. Vai ter que ser uma ação, mas muito bem coordenada, pelo que o senhor está me dizendo aí. Esse planejamento já deve estar acontecendo. Se não estiver acontecendo, está completamente errado. Agora eu vou repetir a pergunta, porque eu acho que eu não perguntei de forma clara, Bruna. A vacina na embalagem, fechadinha, o senhor sabe me dizer quanto tempo ela ficaria conservada ali nessa embalagem antes de ser aberta, com essa tecnologia que estão trabalhando hoje? A vacina conservada na temperatura de preservação dela, menos 80, ela vai ser viável pelo tempo de validade do lote. Uma vez que ela não esteja em contato com a atmosfera, que ela não seja aberta, que ela esteja a menos 80, ela vai ter a validade que o lote determinar. Eu não sei exatamente se eles vão colocar. Eu digo na embalagem individual. Na embalagem individual. Porque... É isso que eu estou te falando, Joel. Se eles tiverem sucesso, qual é o objetivo dessa embalagem? Que ela tenha a conservação daquela temperatura de menos 80, para que permita que você faça um transporte sem que tenha um freezer junto de menos 80, que é algo muito complexo. Mas como que você mantém a menos 80 graus uma vacina dentro de uma embalagenzinha dessa? Existem gases, você pode fazer, por exemplo, com nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido, ele preserva. Então, provavelmente, o que eles devem estar estudando é alguma maneira de colocar o nitrogênio líquido que vai preservar nessa temperatura. Isso é uma coisa que a gente usa, por exemplo, em anatomia patológica, em hospitais, quando você faz uma biópsia por congelação, precisa preservar alguma coisa, ou transportar uma amostra sensível. Então, certamente vai passar por algum gás como esse. Agora, doutor, a gente fala nessa possibilidade dessa embalagem ou de uma tecnologia do freezer como essa que os Estados Unidos tentam. Se o Brasil não tiver esse investimento em logística ou se essa embalagem não der certo, a vacina da Pfizer, por exemplo, aqui no Brasil seria descartada? Ou se for muito cara, vai saber o preço dessa tecnologia. Ou se for muito cara, exatamente. Está se falando num custo em torno de $20 por dose. Né? É muito. Quanto custa um da gripe, mais ou menos, para a gente ter um comparativo? Caramba! Centavos. Já é uma vacina em larga escala. Então é muita diferença. Nem sempre é assim como parece, porque existe uma ciência que é a farmacoeconomia, onde a gente coloca na conta tudo que a gente economiza evitando a doença. Então precisa ver qual é o cálculo farmacoeconômico, e às vezes uma coisa que nominalmente parece cara, quando você faz a conta completa da farmacoeconomia, ela fica mais barata. Porém, eu acho que a saída não é descartar essa vacina, é alocar aonde ela tem uma condição melhor de ser utilizada e buscar outras alternativas. Porque quando a gente fala, por exemplo, da vacina que está sendo desenvolvida por Pharmanguinhos, a vacina da AstraZeneca Oxford, quando a gente fala da vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan,
a Coronavac, a gente sabe que essas vacinas elas ficam numa temperatura que é a temperatura habitual que a gente lida no dia a dia com as vacinas que já estão em uso, que são temperatura de um freezer ou até a temperatura apenas refrigerada que você consegue manter no isopor. Então aí nós estamos falando de uma logística de você transportar a vacina até o centro de distribuição, colocar num freezerzinho, como as mamães, os papais, as pessoas que já levaram os filhos numa campanha de vacinação, vêm e você tira a dose ali e aplica. Então, essas vacinas, outras, que embora ainda não tenham revelado o seu dado de eficácia, né, na fase 3, mas que também são muito promissoras, elas não têm essa barreira da temperatura. E existe uma outra vacina, e essa eu acho que talvez vai ser muito interessante, que ela está ainda entre fase 1 e fase 2, e agora eles estão começando uma fase 2 acelerada, que é uma vacina de origem norte-americana, com parceria com a Coreia do Sul, que eles estão fazendo uma vacina que ela pode ficar até em temperatura ambiente, que não vai ter nenhuma necessidade, pode até ficar num lugar que seja quente. Então ela é adaptada para ser aplicada em qualquer lugar do mundo, sob qualquer condição. Ela seria liofilizada? Não, eles não declinaram qual é a tecnologia que eles estão utilizando, provavelmente passa por uma liofilização, talvez alguma reconstituição, mas o que a gente sabe até agora, e é o objetivo, ela desde o início, desde que foi desenhada, ela foi desenhada para ter essa característica, já pensando nisso que a gente está falando, Joel, antecipando problemas. Então, eles querem ter uma vacina que seja barata e que seja amplamente distribuída nas regiões do mundo que são mais carentes, mais pobres e que teriam dificuldade de ter vacinas que precisam dessa cadeia frio. O senhor disse que a vacina do Butantan, desculpe interrompê-lo, eu entrei no meio porque eu achei que o senhor tinha dado a deixa, viu? O senhor disse que a vacina do Instituto Butantan ela é mais fácil de ser trabalhada, né? Não precisa de uma temperatura muito baixa como a da Pfizer, por exemplo. E a de Oxford também seria mais simples de ser armazenada? Eu falei das duas, na verdade, Joel. Tá. Ambas têm a mesma condição, tanto o Oxford quanto o Butantan, elas têm essa facilidade de estarem já inseridas na cadeia frio que a gente tem habitualmente para as vacinas. Que é mais ou menos entre 2 e 8 graus, é isso? De 2 a 8, e às vezes a gente precisa, na fase de conservação, antes de distribuir, numa central de distribuição, você pode manter numa temperatura até menor, -6, algumas vão a -20, mas você tem que olhar exatamente qual vai ser a orientação do fabricante, porque você tem dois momentos, o momento da conservação e o momento do uso. E algumas vacinas, se você esfria demais, ela também desnatura as proteínas vacinais, você pode perder a efetividade. Mas essas vacinas elas vão ter uma temperatura um pouco mais baixa para conservação, algumas delas chegam a -20, -18, que é a temperatura de um freezer caseiro, não precisa de nenhuma infraestrutura, mas elas permitem que ao ir a campo para serem utilizadas, e aí não mais você tem que ter a conservação dela, porque é para uso imediato, que elas fiquem entre 2, 6 graus, 2 e 8 graus. E esta que eu falei há pouco, ela não precisa de nenhuma demanda, ela pode ficar em temperatura ambiente até no calor, que ela não vai desnaturar as proteínas, vai funcionar bem. Doutor, eu acho que essa conversa que a gente tem aqui só reforça que a gente vai precisar de uma aprovação de muitas vacinas. Aprovação coletiva. Porque cada uma tem a sua especificidade, a logística é diferente para cada uma, as suas limitações. Então, assim, são várias. A gente fala em uma vacinação em massa. Você disse em 4 bilhões de pessoas no mundo só para o grupo prioritário, fora todo o resto da população. Então, é muita vacina, né? É vacina demais. São vacinas que estão sendo utilizadas em 2 doses, então a gente tem a logística da primeira dose e a gente vai ter uma logística de uma segunda dose 3 a 4 semanas depois, porque senão a gente não vai conferir a máxima imunidade. E aí eu acho, Bruna, que essa tua observação ela é muito pertinente no seguinte sentido: tem pessoas acreditando que chegou a vacina, acabou o problema. Não é bem assim. 2021 ainda será um ano de muita dificuldade, as pessoas têm que usar máscara, as pessoas têm que fazer o distanciamento, e depois que as vacinas começarem a chegar,
também elas vão começar a ser aprimoradas, né? Então, nós temos mais de 100 moléculas sendo estudadas, mais de 100 vacinas sendo pesquisadas, muitas em fase 1, muitas em fase 2, já algumas em fase 3, quase chegando no mercado, e cada uma delas vai trazer uma característica diferente. Então, a gente vai ter vacina de vírus vivo atenuado, nós vamos ter vacinas que são de proteínas, nós temos vacinas colocadas dentro de um vetor. Então, são várias as tecnologias e nós temos populações diferentes, que a gente está falando, basicamente, de adultos. Nós vamos ter que estudar qual é a vacina melhor para o adulto com doença, qual é a vacina melhor para o adulto com imunodeficiência, qual é a vacina que pode dar na gestante, qual é a vacina que pode dar na criança. E muitos subgrupos que são extremamente representativos da nossa população, ou os idosos, né, ainda não estão plenamente estudados. Então, algumas vacinas terão uma peculiaridade também da população onde elas serão utilizadas. Agora, veja como é difícil você imaginar em uma distribuição sem que haja o apoio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Né? Seria muito mais difícil você distribuir uma vacina, por exemplo, no estado de São Paulo, sem o apoio do SUS, do que com o apoio dele. Como o senhor disse, é um programa de referência mundial que já trabalha com essas possibilidades todas que o senhor acabou de apontar, principalmente tratando da logística na distribuição dessas vacinas, né, doutor? Você sabe, Joel, que essa semana eu estava lá no Centro de Imunizações no Hospital das Clínicas, conversando com uma colega, e a gente lembrava da época da febre amarela. Formou uma fila que a turma ia para Rebouças ali. Você imagina em plena pandemia que a gente tem que manter distanciamento. Como é que você vai lidar com fila, com distanciamento ideal de 1 metro entre uma pessoa e outra? Quer dizer, como é que vai ser a gestão de fila, como é que vai ser a gestão de horário, como é que vai ser a gestão de espaço? Então, Joel, eu fico muito feliz de estar participando dessa entrevista, pela potência da Rádio Bandeirantes e pela importância que vocês têm, porque espero que sirva de alerta, né? Parece que as autoridades ainda não estão tão atentas no governo federal para essa questão logística. Está todo mundo prestando muita atenção no desenvolvimento da vacina e tem o day after, que é a distribuição, e a gente já precisa se programar para esse day after. Claro, e essa entrevista, ela vai reverberar nos outros veículos do grupo, pode ter certeza. Uma entrevista importantíssima, como o próprio senhor acabou de apontar. Ô, Bruna, tem várias perguntas aí de ouvintes, né? Tem pergunta de ouvinte, doutor Evaldo. O Eduardo, ele é de João Pessoa, ele pergunta sobre a diferença na logística em cada estado, cada município do Brasil. E eu uso aqui um exemplo, doutor Evaldo, Joel. A gente noticia há 10 dias um apagão no Amapá. A gente tem um estado que há 10 dias... Bem lembrado. Tá apagado, assim. As pessoas estão sem energia. Não vai ter nem eleição na capital. Não vai ter nem eleição na capital. A gente não consegue conversar com pessoas no Amapá porque elas não têm energia para carregar o celular. Então, não tem como a gente achar que a distribuição de vacina, que a logística vai ser igual num estado como São Paulo e num estado como o Amapá. É claro que é tudo diferente, tem pressão política também, tem o governo por cima, mas como que a gente faz, doutor, quando a gente estiver com a vacina aqui na nossa mão, num estado, num município que, assim, são diferentes, tem logísticas diferentes, investimentos diferentes, interesses diferentes? Bruna, como eu falei, planejamento. O Brasil já tem essa expertise. Por exemplo, você vai em estados da região amazônica, que você tem lugarejos no meio da mata, e lá você tem um agente de saúde que vai lá no lugarejo vacinar, né? Mas você consegue fazer isso com uma vacina com esse perfil que a gente estava falando, provavelmente da AstraZeneca, Oxford ou a Coronavac. Mas não vai ser impossível você ir, por exemplo, com a vacina da BioNTech Pfizer lá. Então você vai ter que escolher, é como se você chegasse num local, você tem um cardápio de opções e você vai ter que ver qual que se enquadra melhor. Então, este mapeamento dos lugares difíceis a gente tem que ter uma estrutura de geradores de energia, porque você já imaginou você colocar um lote inteiro num lugar que não tenha um gerador para manter as geladeiras funcionando, os freezers funcionando, você perde todo um lote. Então, se a vacina estivesse lá agora, a gente teria perdido, né? Se a vacina já existisse.
Provavelmente não, porque em áreas estratégicas você tem geradores movidos a diesel, a gasolina, que vão manter pelo menos umas áreas críticas funcionando. Mas se você chegar num limite, daqui a pouco acaba a gasolina, acaba o gerador, então corre sim esse risco de você acabar perdendo um lote de um produto tão necessário, como eu dei esse exemplo agora há pouco do Interferon, e isso ocorre, infelizmente, não é uma coisa rara, não. Doutor, queria agradecê-lo imensamente pela entrevista, viu? Muito obrigado mesmo, entrevista esclarecedora. E assim que tivermos dúvidas, é claro, o acionaremos novamente. Pode ser? Dá tempo uma dúvida de um ouvinte? Claro, pintou agora aí, eu tô vendo, entrou nesse instante. Ó. Pintou agora e é uma curiosidade, doutor Evaldo. Qual é a temperatura da vacina na hora da aplicação? É natural, deve ser. Já pensou aplicar alguma coisa gelada na gente? 70 graus, imagina essa. Acho que não. Ela vai para a temperatura ambiente. Ela fica um pouco a menos que a temperatura ambiente, porque ela sai do freezerzinho, mas ela tem uma tolerância, quer dizer, não é assim, tirou do freezer, já estragou a vacina. Por aqueles momentos que ela está ali, que você está lidando com uma fila, com uma gestão, aquelas poucas doses que você colocou, ela fica resfriada, mas não fica a menos 80, não fica a menos 20, não. Ela vai ali para alguma coisa como uns 10 graus, 8 graus, e que é suficiente para, no momento que você está aplicando, ela funcionar. O que não pode é nem esquentar, nem congelar. E só para já que está acabando, vou contar uma coisa pitoresca para vocês. Você falava, Bruna, que o ideal é ficar entre 2 e 8 graus, e é verdade, para grande parte das vacinas é assim, né? Eu tive uma colega médica que um dia estava na Amazônia e recebeu um lote de vacina contra hepatite B, e quem recebeu colocou no freezer e congelou a vacina. Portanto, inativou, né? Mas quando ela chegou ali, ele falou, olha, doutora, já congelei, tá tudo direitinho, e ela pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas eu queria reforçar. Quem trabalha no Programa Nacional de Imunizações, os técnicos da atenção básica e o Sistema Único de Saúde, tem gente muito qualificada, tem gente muito acostumada a fazer isso, e esses desafios, eles não são novos, eles já fazem parte do nosso cotidiano, e graças a esses trabalhadores da saúde aí, muito interessados e muito dedicados, a gente vem superando ano após ano esse desafio. Vai ser só mais um desafio em meio à pandemia que a gente vai superar também. E, doutor Evaldo, aula de química. A 70 graus negativos, qualquer líquido não congela? Não, tem líquidos que ainda mantêm o seu estado líquido, né? A água congela, com certeza, vira gelo. Doutor, pelo que eu percebi da entrevista de hoje, resumindo, é claro, nós temos condição de fazer um plano legal de distribuição de vacina no Brasil, mas precisamos, além de coordenação, um planejamento muito bem feito para antecipar essas ações todas que o senhor acabou de dizer para a gente, não é isso? Precisamos planejar para não ter uma ação atabalhoada lá na frente que pode provocar talvez mortes até, né? Então por isso que é bom o senhor chamar a atenção, como acabou de fazer aqui na Rádio Bandeirantes, para esse assunto tão preocupante e tão importante ao mesmo tempo. É isso mesmo, a gente tem que ter planejamento e, como você falou também, provavelmente mais de uma marca de vacina para poder contemplar todas as peculiaridades do nosso país que tem dimensões continentais. Doutor Evaldo de Araújo, muito obrigado, viu? Um abraço ao senhor, até a próxima. Obrigada, doutor. Até a próxima. Sempre bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, tchau, pessoal.